Bom dia aos amigos da TV 247. Hoje é uma alegria poder debater, falar com o nosso grande amigo Gessé Souza, sociólogo, escritor, professor, autor do clássico A Elite do Atraso. Bom dia, Gessé, tudo bem? Bom dia, Léo. É um enorme prazer e uma enorme alegria estar aqui conversando contigo e com os nossos ouvintes aqui. De onde você fala, Gessé? Eu falo agora de Berlim, Alemanha. Muito bom. Gessé está em Berlim, né? Em breve estará na França. Você vai estar lá como professor também, não é isso? Exatamente. Muito bom. Professor na Sorbonne, então, Gessé é um dos grandes intelectuais brasileiros. É um privilégio ter você aqui. Gessé, eu tenho acompanhado você no Twitter, no YouTube. Você também está com um canal no YouTube, não é isso? Exatamente. O canal é O Brasil no Espelho, por Gessé Souza. E aí fica aí o aviso para os nossos amigos se inscreverem e tocarem no sininho lá no canal. Ele tem sempre um vídeo novo a cada sexta-feira, Léo. Ah, E vídeos agora extraordinários, né? Também. E eu estou pondo também no meu blog, que inclusive você já pôs aí alguns dos seus alguns desses textos aí na TV 247, também com um texto a cada semana no blog, né? legal. Gessé, e eu tenho acompanhado muito o seu Twitter também. Volta e meia a gente pega coisa do seu Twitter que é muito bom, né? Muito afiado, né? São frases assim lapidares. Agora, se a gente volta ao livro A Elite do Atraso, a gente percebe o seguinte: o fascismo que hoje governa o Brasil é uma construção dos meios de comunicação, Rede Globo, essa cultura do ódio, e do Poder Judiciário através da Lava Jato. Você sempre denunciou a Lava Jato, a sua ação consorciada com os meios de comunicação, que levaria à construção do fascismo. Então, nada do que está acontecendo hoje com essas revelações do Glenn Greenwald, do Intercept, nada disso te surpreende muito, imagino eu. Exatamente. Léo, desde o começo, né, essa história, para mim, era um engodo, né? Quer dizer, quer dizer, por conta mesmo dos meus estudos e da minha tentativa de reconstruir a história brasileira, não é isso? E perceber o quê? Como funciona o esquema de dominação simbólico da elite sobre o povo, né? É isso que é o mais importante da gente perceber. Esse esquema foi montado a partir de 1930 pela elite, os seus intelectuais. Para quê, Léo? Para usar o tema da moralidade postiça, né? Quer dizer, bem mesquinha, pequena, só dos crimes da corrupção seletiva dos líderes populares. Não é isso? Isso por quê, Léo? Porque Getúlio Vargas tinha sido eleito nos braços da classe média. E o que a elite viu era como é que eu posso agora tornar a classe média sempre o quê? Minha tropa de choque. E nunca mais agir autonomamente. Né? Como? Elevando esse tema da moralidade, ligando esse tema da moralidade e dizendo que a classe média, então, é a detentora da moralidade. No fundo, Léo, uma classe média montada para ser um bolsão racista, porque é uma classe média branca, como você bem sabe. Ela é italiana, majoritariamente em São Paulo e no Sul. Ela é portuguesa no Nordeste, né? E ela se servia, então, para quê? Para manter os pobres longe, oprimidos, humilhados. Essa é a verdade, Léo. E o tema da corrupção seletiva, né, é para dar o quê? É para dar uma falsa dignidade moral a esse ódio contra os pobres. Toda vez que alguém é eleito, desde Getúlio Vargas, Léo, né, para melhorar a vida dos pobres e diminuir a distância das classes, toca o sino da elite, que ela precisa do Estado para roubar só para ela, e a classe média para não ter a competição nos seus privilégios educacionais, né? Usando ainda, transformando a canalice, né? Que é a ausência de compaixão, de solidariedade, em uma suposta moralidade. Por conta disso, eu disse, olha, isso que está acontecendo agora é a mesma coisa que aconteceu com Lacerda contra Getúlio, com os militares contra Jango, não é isso? Contra Brizola, não é isso? Contra Lula e Dilma. É apenas a última máscara, não é isso? E eu fiquei muito triste, Léo, ver no Senado políticos da oposição passando pano para a Lava Jato, né? A Lava Jato, Léo, é uma fraude do começo ao fim, não tem nada positivo nela, não é isso? Eu acho que é um tema
interessante para a gente aprofundar agora, né? Vamos aprofundar, Jessé, mas eu queria que, já que você falou sobre essa questão da classe média como um instrumento, vamos dizer assim, da moralidade seletiva para afastar e punir os pobres, num dos capítulos aí dessa vaza-jato dos dados do Glenn, aconteceu algo muito interessante, né? Veio à tona que o Moro protegeu o Fernando Henrique Cardoso e perseguiu o ex-presidente Lula, por casos absolutamente semelhantes. A Odebrecht pagava uma mesada, aliás, não semelhantes, porque no caso do Instituto Fernando Henrique, do Fernando Henrique era mesada para o Fernando Henrique no Instituto. Exato. Do Lula era palestra, diferente. Você pode dizer, pô, aqui fez palestra, tal. Ali era só uma compra de silêncio, talvez, né? E aí eles iam investigar o Fernando Henrique e falaram, não, mas não podemos fazer porque isso pode anular as provas anular a acusação contra o Lula. Você não acha muito emblemático que, vamos dizer assim, o representante da elite seja protegido e o representante do povo seja punido? Exatamente, Léo. Eu acho que isso comprova o que a gente vinha falando antes, né? Porque, veja bem, essa cortina de fumaça do nosso moralismo é que precisa acabar, Léo, né? Entende? Ou seja, a Lava Jato é uma operação de bandidos, né? A operação criminosa, a real operação criminosa, né? Que não tem nada positivo, é a Lava Jato. Ou seja, o que é a Lava Jato? É uma operação miliciana, né? Feita nos porões sem a transparência, feito pelo aparato policial jurídico do Estado, né? Que opera com dossiês, ameaças, chantagem e extorsão, né? Esse é o material de Moro e a sua quadrilha. Sempre foi. Agora ele está ficando comprovado, né? Ou seja, você faz com que juízes do Supremo Tribunal, né? O Nassif já vem denunciando há muito tempo os dossiês contra Barroso, contra Fux, contra essa juíza agora que está tentando, como ela chama, que está tentando agora continuar a Maria Lúcia, não é isso? Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, desculpe, e tal, né? Quer dizer, todo esse juiz, e Fachin, né, esses quatro, têm dossiês contra ele, né? Ou seja, eles estão amarrados, né? Eles são presas desse conluio, segundo o Nassif e as suas fontes. Ou seja, isso não é só com o STF. Isso é montado para você, né? A Lava Jato é um esquema de extorsão, né? Miliciano, é um aprisionamento do poder político brasileiro feito pelo voto, né, por pessoas, porque veja bem, Léo, o que acontece na Lava Jato, o que é? São juízes e promotores que são pagos com o dinheiro do contribuinte, que agem por interesses privados. É como se fosse banca de advogado privado, entende? Né? Então, Dallagnol e a sua turma, né, montam esquemas para conseguir grana, bilhões e bilhões, da Odebrecht. Isso é extorsão, né? O nome disso, em português, é extorsão contra a Petrobras e a Odebrecht. Ganha o nome de acordo depois, né? Mas é, obviamente, uma extorsão, né? Basta a gente prestar atenção no mercado. Ganha o nome de acordo de leniência e o dinheiro depois... Exatamente. Ganha um nome jurídico bonito, não é isso? Mas é uma quadrilha, né? Moro é o trombadinha da elite do atraso, né? Por conta disso, como trombadinha, porque é um negócio absurdo. Como é que você diz, na televisão, como o Moro teve a cara de pau de dizer, que é normal um juiz se associar com a parte? Isso é um negócio absurdo, Léo, né? A gente está perdendo, Léo, a gente está perdendo qualquer parâmetro, né? Quando um canalha, porque Moro é um canalha, um cara que diz um negócio desse, em português, no dicionário, é canalha, entende? Quer dizer, como nenhum senador chamou esse cara de canalha e tal, entendeu? Como as pessoas chamaram de senhor, entendeu? Como de excelência, ministro. Esse cara é um canalha, esse cara é um trombadinha. Agora, é por isso que você ficou indignado, então, com essa sessão no Senado. Você achou que o senador... Eu não consegui dormir no dia, Léo, te confesso. Né? Eu senti falta de um cara como Requião, né, para xingar, porque você precisa montar, você precisa destruir coisa. Tem uma Jandira Fegali, entende isso? Quer dizer, um político de coragem, né? Então, que entenda, que seja político, entenda o instante, o momento ali, e que o cara tinha que ser exposto naquela hora e tal, entendeu? Né? É uma pena que a classe política brasileira esteja também regredindo.
Você falou de interesses privados, né? Atendendo a interesses privados. Por exemplo, um dos grampos mostra que eles abriram uma ação policial a pedido de uma atual senadora do PSDB, que é a Mara Gabrilli, né? Você pode ter tido vários outros exemplos desse tipo. Quando você tem uma privatização da justiça, atender a determinados interesses políticos ou econômicos, e, evidente, uma privatização não para atender a interesse do lado mais fraco, a interesse do lado mais forte. Você transforma o judiciário num instrumento da opressão? Da opressão ao manter e não da justiça? Claro. No fundo, Léo, a Lava Jato teve duas pontas. Teve uma ponta interna brasileira que foi o quê? Como é que se tira o PT por meios não eleitorais? Não é isso? E o pessoal imaginou que fosse que você pudesse mexer em coisas que são universais, como a democracia, e fazer uma intervenção tópica cirúrgica. Terminou dando em Bolsonaro, né? Porque você não controla isso, né? Você vai mexer nessa coisa. Então, a Lava Jato existe, por um lado, né, para atacar Lula. E aí ficou óbvio nessa coisa que foi mostrada por Fernando Henrique Cardoso, e depois para o Dallagnol dizendo que iria mandar algumas coisas para manter a aparência de imparcialidade, não é isso? E aí você vê cara dizendo que, como aquele senador do Espírito Santo e tal, que fez um comentário até interessante depois, mas dizendo que a Lava já tinha posto pessoas poderosas na prisão, quer dizer, um negócio completamente absurdo e tal, né? Quem é poderoso e ladrão no Brasil, efetivamente, continua solto. Não é isso? Você montou o quê? Montou uma farsa ali, né, para efeitos de mídia. Não é isso? E que o único móvel foi manter Lula preso. E a outra ponta externa, Léo, me parece ser os Estados Unidos, não é isso? Ou seja, por que isso? Veja bem, quando eu escrevi os meus livros, me chamaram de teórico da conspiração, né? Isso me irrita muito, Léo, porque é como se o mundo, as coisas acontecessem pelo acaso, não é isso? É óbvio que o mundo é uma conspiração, óbvio. É uma conspiração de quem ganha, de quem tem que manter os seus interesses ganhando, não é isso? E que tem que agir para reproduzir esse estado de coisa, né? E o mundo é, obviamente, uma conspiração, óbvio, né? Só um imbecil acha que as coisas no mundo acontecem por acaso, não é isso? Para que a gente saiba, Não, eu ia comentar, é engraçado porque é uma teoria da conspiração que se verificou na prática, né? Claro! Mas aí você vê o seguinte, mas não aconteceu aquela teoria da conspiração e as pessoas continuam dizendo que é teoria da conspiração. É a teoria da conspiração aí, uma coisa impressionante, né? Então, quer dizer, é uma ingenuidade, né, incrível. Quer dizer, porque a outra ponta são os Estados Unidos, porque tem muita gente que diz que, não, mas a Lava Jato revelou a roubalheira da Petrobras. Veja que coisa absurda, né? Revelou para quê? Revelou não para fazer como a Volkswagen aqui na Alemanha fez, que teve que, quando o escândalo de corrupção que agora está acontecendo, você preservou a empresa e pegou o responsável dela. É ele que está respondendo, Léo. Né? Foi que a Lava Jato fez com a Petrobras. Acabou com a Petrobras. Né? Estigmatizou a Petrobras. Criminalizou a Petrobras. Entregou agora. Qual é o resultado? Léo, nas ações humanas, não importa, meu querido, você sabe muito bem disso, é o resultado. Né? As intenções, né, são as mentiras que a gente usa, né, entende? Para legitimar aquilo que a gente quer. Né? Agora, o que importa não são essas mentiras. O que importa é o resultado. O resultado foi a Petrobras foi criminalizada, estigmatizada para ser dada de presente aos americanos e aos seus aliados. Né? É o que está acontecendo. Né? Então, e aí as pessoas acham que foi bom o que a Lava Jato fez com a Petrobras. É um negócio impressionante, né? Entende? Ou seja, então a Lava Jato só fez o trabalho sujo da elite brasileira, comandada pelo trombadinha Sérgio Malandro Moro, né? Entende? Esse cara tem que estar preso, né? Entende? Esse cara é corrupto. Ele é o chefe da verdadeira organização criminosa dentro do Estado, usando o poder público, ganhando vencimentos pagos pelo contribuinte público para agir por interesses privados, né? Defender partidos e roubar dinheiro. Né? Mas quando você fala dele, do Sérgio Moro, você não acha que ele é uma peça menor no tabuleiro? Que tem, por exemplo... Sem dúvida que é.
Você não tem, por exemplo, comandando esse jogo, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, e aí a gente já vai para o Departamento de Estado nos Estados Unidos. Ele não é um agente menor nesse grande esquema? Não, ele é. Ele é, Léo. Mas o ataque a ele é muito importante. Por quê? Porque ele foi a figura, né, que incorporou essa grande mentira moral. Né? Ou seja, tudo que aconteceu no Brasil desde 2014 foi o quê? O golpe, né? A prisão de Lula, tá? A eleição de Bolsonaro. Nada disso teria acontecido sem o trombadinha do Sérgio Moro. Entende? Né? Ele foi usado como sendo esse super-homem, esse homem limpador, como se diz aqui na Europa, né? É assim que eles chamam esses fascistas aqui, né? Os limpadores, não é isso? Os caras que vão trazer a ordem. A imagem dele aí na Europa deve estar muito ruim, imagino eu, porque o Brasil... Claro. Não, mas a imagem dele nunca foi boa. Agora, então, é incrível, né? Entende? Ele sempre... eu tive vários encontros aqui, Léo. Eu tive um encontro em Roma com o maior jurista italiano, que eventualmente é o maior intelectual italiano vivo, que é o Luigi Ferraioli, né? E ele disse que os italianos deveriam processar Moro por difamação, porque o que Moro faz não é direito, né? Entende? Quer dizer, Moro se utiliza instrumentalmente de teorias para maquiar o uso político do dinheiro, né? Quer dizer, do direito, né? E também a mesma coisa com os juristas ingleses e aqui, né? Gessé, Sumaia está dizendo, a indignação do Gessé nos representa, né? Queria compartilhar esse comentário com você. E aí, o seguinte, a gente está nessa situação terrível, e você mencionou atrás que uma pessoa tem que ser julgada não pelas suas intenções, mas pelos resultados. Porque as intenções, não, mas veja bem, eu queria combater a corrupção. Vamos pensar nos resultados da ação do Sérgio Moro. Economia brasileira arruinada. Todas as construtoras quebradas. O Odebrecht em recuperação judicial dando um calote de 50 bilhões de reais nos bancos. Indústria naval no Brasil virou mato. Né? O estaleiro grande tinha 25 mil empregados, hoje só tem mato, tem ratos passando por ali. Então, realmente, talvez, é difícil encontrar uma pessoa na história da humanidade que tenha causado um impacto econômico tão negativo para uma sociedade quanto ele. Né? A quantidade de empregos que eliminou, a quantidade de empresas que destruiu, o impacto... E aí ele chega e fala, não, mas recuperamos 2 bilhões nas tais multas. Recuperou 2 bilhões, mas custou 1 trilhão ou mais. Né? Claro. Então, como é que assim, a sociedade brasileira ainda se deixa enganar por uma coisa que teve um impacto econômico tão devastador para ela própria? Essa questão é a questão de $1 milhão, Léo. E eu acho que agora a gente pode respondê-la sem medo de errar, né? Quer dizer, que foi exatamente quer dizer, que é essa análise disso que você tinha dito antes também. Ele, obviamente, ele é uma marionete, né? É uma marionete da Rede Globo, foi montado como um atorzinho da Rede Globo, né? Que nem precisava falar no começo, a gente só veio a ver a voz esganiçada dele anos depois, né? Ele era só uma figura. E ele é o quê? Ele é o cara que faz um trabalho sujo para essa elite da rapina, né? Que quer vender o Brasil e que não tem nenhum projeto para o Brasil. Que, como você disse muito bem, ela é muito bem representada por Serra e por Fernando Henrique Cardoso, né? Os acordos com os bancos, etc., montar o esquema financeiro de assalto legalizado, entre aspas, da população brasileira via dívida pública, juros altos, etc., etc. E, por outro lado, Léo, ele é representante também, e aí, no caso, ele é a própria representação enquanto tal, né? Quer dizer, Moro, italiano, não é isso? Interior do Paraná, ou seja, dessa classe média racista, não é toda a classe média que é racista, 30% dela é democrática, mas, infelizmente, cerca de 70% da classe média, que é quem votou em Bolsonaro, quem se identifica com Moro, embora alguns estejam se arrependendo agora, o que é muito bom, né? Essa classe média racista, ela é o bolsão, a garantia da continuidade de um país para 20%, né?
que não quer, que odeia pobre, odeia negro, né? E é Sérgio Moro, é a figura, né? Que representava o quê? Também essa ideia, esse cavalo de Troia, esse pretexto, não é isso? De ser ainda, de se manter o povo negro e pobre humilhado, né? E longe da concorrência, especialmente com as universidades e com esse aparato que Lula montou. Né? Como isso, Léo, não pode ser defendido racionalmente, ou seja, você ser contra a universidade, você ser contra a educação, contra os pobres terem acesso, contra os negros poderem, né? Entende? Estudar e avançar na vida, então você inventa esse moralismo postiço, entende? E fica provado que é um moralismo postiço agora, Léo, né? Como é que você vendo que o cara é um criminoso, é falso, agiu contra a justiça e contra a sociedade brasileira e ainda assim ter apoio ainda, né? Então isso é a prova, né? A prova cabal, empírica, né? De que isso funcionava como uma mera capa moralista de um ódio racial e de classe contra o negro e contra o pobre. Né? Ou seja, passa pela aliança também, como você falou, com os meios de comunicação. Sem os meios de comunicação, nada disso seria possível. Agora, você acha mesmo, Gessé, então, que por trás de tudo isso tem esse projeto de manter o Brasil segregador para 20% da população, o Brasil de um apartheid informal? Obviamente, Léo, basta a gente ver a história do Brasil, né? Entende? Getúlio Vargas foi posto para fora do poder porque Getúlio Vargas queria um Brasil industrial e pujante para muitos, né? Especialmente os trabalhadores urbanos das grandes cidades. Né? Defendia bons salários, no mercado interno grande. Caiu por conta disso. Né? Jango prometeu mudar reformas básicas, etc., reforma agrária, né? E que caiu por conta disso. Ou seja, toda a marca que implica golpes de Estado, que vai propiciar golpes de Estado, é sempre, né, a diminuição da distância entre as classes entre nós. Né? Que é feito. Como isso não pode ser admitido, Léo, né? Como ninguém pode admitir isso, porque isso é a canalice suprema, né? Num país que é superficialmente católico como a gente, a elite e os seus intelectuais que domina a esquerda, Léo. É extremamente importante a gente saber disso, Léo. Né? A esquerda brasileira é moralista, é idiotamente moralista. Né? Tanto que respeita o Moro. Né? Entende? Isso é incrível. Isso, né? Até hoje, embora o esquema criminoso, embora hoje em dia qualquer pessoa que tenha 2 neurônios possa perceber que a Lava Jato foi, desde sempre, em todos os seus atos, só um crime, ainda tem gente que passa o pano para ela e tem gente que tem alguma forma de respeito, né, a isso e da esquerda. O que mostra que essas ideias que foram montadas por esses intelectuais, que foram para a escola, foram para a universidade e que hoje em dia são que bombardeou a classe média durante 100 anos, né, Léo? Entende? Contamina a direita e a esquerda também. Esse aqui é um ponto principal e que é desesperante para mim ver como essa mentira continua sendo, de algum modo, né? Inclusive por políticos da oposição. Colaboração da esquerda, como você falou. Deixa eu agradecer a Maria Jenkins, que se tornou assinante aqui, Gessé, e ao Cláudio, dizendo: Gessé, você é dos meus, chama determinadas pessoas exatamente como devem ser chamadas, sem eufemismos, que nesses casos são altamente nocivos. Gessé, eu queria te perguntar o seguinte: como é que você está sentindo a evolução dessa crise? Você acha que o Moro vai conseguir permanecer no poder, no governo, mesmo que enfraquecido? E outra coisa, semana que vem, em tese haverá o julgamento do Lula. Em qualquer país minimamente civilizado, o Lula já estava solto, óbvio, né? Porque o processo é nulo, foi fraudado pelo juiz trapaceiro, segundo as gravações. Bom, mas já tem movimentos para que o Lula continue preso por conta de pressões dos setores militares e a submissão do Supremo a elas. Como é que sai com os seus desdobramentos? Lula sai da cadeia, Moro continua no governo, Moro sai do governo e Lula sai da cadeia. Como é que você avalia? Veja bem, Léo, é difícil a gente fazer um raciocínio, enfim, que seja
enfim, seja comprovado aí pela realidade em breve, porque o Brasil está perdendo, né? Entendeu? Quer dizer, o Brasil, quer dizer, quando o Moro diz coisas absurdas, como eu não fiz nada de mal ao estar articulando as coisas junto com a defesa, isso significa o quê? Isso significa você normalizar o fascismo, né? Certo? Você normalizar o ataque à democracia, você normalizar o ataque à Constituição, etc, etc. Né? Quando você tem o STF na mão desse aparelho policial jurídico por meio de extorsão, dossiês, etc, porque essa é a verdade, obviamente, senão o comportamento desse pessoal ficaria inexplicável, não é isso? Quer dizer, qual é o general que pode atacar, né? Que pode exigir, extorquir, no caso, né? O Supremo Tribunal, se ele não tiver ameaças, etc. Né? Olha o que diz o Frank aqui, Gessé. Parece que não vai dar em nada. Quem poderia resolver está comprometido. O que pode ser? Vamos continuar com trombadinha no Ministério? Claro. Isso tudo, veja bem, pessoal, eu sou cientista social e o que eu aprendi na minha vida de pesquisador é que a ação humana precisa ser sempre legitimada moralmente, né? Ou seja, o que está acontecendo não vai ficar sem consequências para o Supremo Tribunal, não vai ficar sem consequências para o Ministério Público, né? Se o Ministério Público vai proteger Dallagnol e a sua quadrilha dentro do próprio Ministério Público, isso significa que o Ministério Público vai para o esgoto junto com esse pessoal, né? E o Supremo Tribunal também, e o Poder Judiciário também. A gente está num instante, Léo, muito crítico e muito grave da nossa história, né? Entende? A gente está realmente sobre a ameaça, né? Ameaça real, né? De um golpe miliciano, né? Entende? Tipicamente, né? Do presidente miliciano que nós temos, né? E por forças obscuras que usam métodos de uma máfia, um Estado mafioso, é isso, né? Sérgio Moro é chefe de um esquema mafioso, né? Então, basicamente é isso, né? E está comprometendo o exercício da democracia, né? Eu acho que... Diga. Não, eu ia te perguntar o seguinte, nesse sentido, né? Porque, por exemplo, a liberdade do Lula teria que ser uma consequência óbvia do crime cometido pelo Lula. Obviamente. Ele já devia estar livre agora. Já deveria estar livre, mas o Supremo tem medo, né? Fica lá se acovardando diante do Supremo. Se o Lula não for solto na terça-feira, já é possível declarar que o Brasil é uma ditadura? Aí eu acho que vai ser, já deu alguns passos no caminho disso, mas eu acho que vai ser um passo muito importante. E eu acho, Léo, que não tem como, quer dizer, tem que se montar uma reação popular a isso, né? Eu acho que o que o Glenn e o Intercept estão fazendo com enorme coragem, não é isso? Junto aí com vocês do jornalismo independente brasileiro, que eu tenho, enfim, muito orgulho, e parabéns aí pelo trabalho incansável de vocês, não é isso? Quer dizer, é uma chama nessa comunicação com as pessoas e com a sociedade brasileira do que está acontecendo. Eu acho que tem uma chance importante, porque uma parte ponderável da classe média, tem muita gente se arrependendo, né, Léo? Tem várias pessoas, eu acho que tem uma... não está organizado ainda, isso não saiu à rua, isso não foi organizado porque não tem nenhuma Rede Globo conclamando as pessoas a saírem, mas eu acho que tem uma parte ponderável, mesmo dessa classe média, né? Que hoje vê as coisas de um modo muito distinto, entende? Então, eu acho que a continuação desse processo, né, pode ser, se o STF não tiver a coragem de tomar as ações que tem que tomar, não é isso? Que, obviamente, a libertação de Lula é a primeira entre elas, né? O que essas pessoas sabem, Léo, é que Lula liberto, ele vai ser o líder, né, imediatamente de uma reação popular, né? E vai conclamar com a autoridade dele, né, a reversão desse processo. Esse é o medo, no fundo. Basicamente é isso. Muito bom. Né? Sebastião está dizendo. Eu acho que esse pessoal está entre a cruz e a espada.
Né? Entende? Porque se não libertar o Lula, né, esse pessoal vai ser tão mafioso e canalha como Sérgio Moro. Não tem outra, entendeu? Né? Claro, não tem meio. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum desses, entende? Exatamente. Sebastião dizendo, sugiro que 247 tente ouvir a procuradora barrada por Moro, melhor se conseguir uma entrevista. O João Gabriel fala, Gessé, você é um gigante. Aproveito para perguntar como está a repercussão sobre a Vaza Jato aí na Alemanha e na Europa em geral. Como é que esse escândalo repercute na Europa? Tá começando a ter, Léo, porque antes eu não tinha visto grande repercussão aqui do que estava acontecendo, né? Mas agora todos os grandes jornais já começaram a tocar no assunto aqui, né? E eu acho que uma continuação de Lula na prisão foi muito inteligente. Eu acho a estratégia inteira do Intercept, inclusive mandando as notícias para cá antes, né? Porque isso, de algum modo, isso coage a imprensa nacional também, né? Entende? Porque se há uma repercussão lá fora, né? Entende? Isso coage os bons dos jornalistas aqui, o pessoal que tem alguma credibilidade, etc, etc. Então, está começando a ter, eu já vi nos Süddeutsche Zeitung, que é um dos maiores jornais alemães, no qual eu também publiquei uma entrevista no começo dessa semana, não toca nos vazamentos, mas toca no governo Bolsonaro e toca na chacina de pessoas que está acontecendo entre a gente, quais são os motivos disso, etc. Então, está tendo muito mais visibilidade na imprensa aqui o Brasil como um caso importante, né? E eu sempre venho, em todas as oportunidades que eu tenho de intervenção aqui, Léo, o que eu tento fazer é exatamente ligar esse quadro do Brasil a uma nova forma, né, de dominação do imperialismo americano, porque é a forma como as pessoas podem perceber aqui que tem a ver com a vida deles. Claro, que pode atingir a eles também, né? Exatamente. A Dilma foi espionada, mas a Angela Merkel também foi espionada. Discurso de ódio no Facebook havia no Brasil e a Merkel conteve discurso de ódio na Alemanha. Exatamente. Claro, Gessé, a ascensão da milícia ao poder não deveria ser totalmente incompatível com a existência das Forças Armadas? Essa é uma questão importante. Como é que os militares toleram a milícia no poder? Olha que interessante essa pergunta, e eu vou te trazer elementos, né? O Bolsonaro demitiu o general Santos Cruz, né, que era um general supostamente mais equilibrado, que aqui deu uma entrevista para a época dizendo que esse governo é um festival de besteiras. No lugar dele, um general chamado Ramos. E esse general Ramos, da Ativa, está dizendo, o Bolsonaro é intutelável, ninguém vai tutelar o Bolsonaro, não. Então, se o Bolsonaro quiser fazer o governo das milícias, vai fazer. Por que o Exército Brasileiro está tolerando a ascensão das milícias? Exato. Eu acho que houve, Léo, como nunca houve um projeto de Estado entre nós, né? Isso é extremamente importante que a gente diga, né? O próprio PT, quer dizer, deu muito dinheiro para essas instâncias e tudo, mas não cuidou de quê? Os militares, quer dizer, a classe militar, a classe jurídica, policial, etc., foi acanalhada de algum modo, né? Entende? Quer dizer, você tem se você pensar bem, um servidor do Departamento de Estado americano, ele é recrutado nas grandes universidades americanas de governança, etc., entende? Que ensinaram a ele quais são os interesses americanos e como elas convergem com das grandes empresas americanas, ok? Aí vai um general ou um procurador brasileiro que vai aprender o quê? Que vai aprender a decorar leis, né? Entende? Nunca teve nenhuma aula sobre geopolítica, sequer entende disso, e tem um comportamento de vira-lata que acha que tudo que vem dos Estados Unidos é bom. Entende? Quer dizer, então esse cara, né, ele vai entregar, claro, por interesses corporativos, por dinheiro, por fama, por, enfim, vantagem de todos os tipos, né? Como aconteceu, a Lava Jato, né, teve, esses anos todos, né, encontros como se fossem de pessoas privadas, né, que não foram controladas pelo Ministério da Justiça, como a lei manda, Léo. É tudo ilegal, né? Entende? Então, a gente tem
no Estado brasileiro, um bando, no fundo, né? Sem nenhuma consciência cívica. Isso é mais preocupante ainda nas Forças Armadas, porque eu tenho um enorme respeito. Né? Você sabe, meu pai era militar, não é isso? Quer dizer, e o Exército sempre foi uma instituição democratizante no Brasil. Era onde os negros podiam chegar pelo menos ao oficial, é onde os pobres tinham chance de estudo, como meu pai, inclusive. Né? Então, o que esse pessoal está fazendo agora, Léo, é jogar a história do Exército no lixo. Né? Entende? Porque a tradição do Exército brasileiro é nacionalista, de proteção à pátria, dos interesses da pátria. Né? Então, a gente tem agora um Exército acanalhado, tão acanalhado quanto o Ministério Público ou o Supremo Tribunal, entendeu? E eu acho que a gente tem que dizer essas coisas de um modo muito claro para as pessoas. Agora estão falando, inclusive, em privatizar a Petrobras. O José Joaquim de Moura está dizendo: bom dia, parabéns à TV 247, a mídia independente. Se não fosse ela, talvez demoraríamos 20 anos para saber o que aconteceu neste país. Gisele está mandando uma mensagem aqui também, dizendo: sem áudios e vídeos não conseguiremos chegar às massas. Juristas advogados pela democracia precisam se organizar e fazer algo relevante, além de ficar soltando notas. Você falou do Glenn, do Intercept, né? E ontem o Intercept estreou uma nova forma de agir. Ele estava agindo sozinho, né? Havia rumores de que o Moro iria usar a Polícia Federal contra seus adversários. Existe esse medo no ar de que a gente passe já para uma fase de AI-5, de repressão mesmo, aqui no Brasil. Claro. E aí o Glenn, muito inteligentemente, compartilhou o seu trabalho com o Reinaldo Azevedo, do UOL e da Band, da Folha de São Paulo, né, que fez a divulgação desse material. O Reinaldo, que tem um papel nessa construção do fascismo, ele é o pai do discurso de ódio no Brasil. Mas, enfim, se arrependeu, está perdoado, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Aí o que acontece? Aí o Glenn agora vão querer prender o Reinaldo também. Eu estou fazendo essa introdução, Gessé, para dizer o seguinte: você acha que eles vão tentar radicalizar e implantar uma ditadura para valer aqui no Brasil, no mundo de hoje, onde você tem uma comunicação muito mais ampla? Claro, eu acho que, veja bem, Léo, o que o Glenn trouxe agora, para mim, é o conteúdo mais revolucionário, é a crise mais importante do Brasil, que eu nunca vi semelhante na minha vida, né? No meu tempo de vida. Não é isso? Eu acho, e do que eu estudei sobre a história, também não. Ou seja, o que o Glenn trouxe agora é como funciona, né? Entende? A canalice do acordo elitista que eu havia desenvolvido no Elite do Atraso. Né? Como imprensa, aparelho estatal, no caso aí jurídico-policial, antes era o militar, e a elite por cima, invisível, conduzindo essas duas coisas como sua marionete. Né? A imprensa sempre a boca dela, ela é dona da imprensa. E, por associação, aí, trocando, olha, Dallagnol, faz um serviço sujo aí para gente, que isso vai sobrar uns bilhões aí para você administrar, não é isso? Moro, a gente vai dar o Supremo para você, e também, porque agora está vindo o escândalo das delações. Léo, era uma quadrilha, né? O que o Tacla Duran dizia, o que vários jornalistas investigativos diziam, relações com a Rosângela Moro, com os amigos do Moro, etc. e tal, não é isso? Né? Muito provavelmente, Léo, tem roubo nessa história. Né? Então, a canalice inteira desses hipócritas, né, foi exposta, companheiro. Né? Entende? Não existe nada mais importante do que isso, Léo. Claro. O rei da dominação canalha brasileira, imprensa, né? Aparelho jurídico-policial e a elite que rouba o povo, que é ela quem é corrupta, e a imprensa e esses, enfim, e esses funcionários do Estado, está tudo provado agora, não é isso? Né? Quer dizer, é bom que o Glenn possa pôr áudios, porque para o povo é muito importante ver a voz de marreco do Sérgio Moro, né? Então, ele fazendo fazendo seus crimes, pegos com a boca na botija. Né? Isso é
revolucionário. O que é que esse pessoal vai fazer? Né? Isso implicaria o quê? Isso implicaria, inclusive, obviamente, né? Ninguém é idiota, né? A eleição do Bolsonaro foi montada em cima de fraudes, não é isso? Né? Fraudes que juízes com o dossiê ameaçados por extorsão no Supremo Tribunal evitaram até agora que viesse a público, percebe? Né? Mas o grande jogo de tirar o PT por meios não eleitorais, esse foi o crime, né? Foi exposto. O crime é esse, Jefferson. O que é interessante, porque a gente está falando aqui, é até simplista a gente dizer o seguinte, não, vamos ver, vamos olhar aqui, olha. Não, o Moro fraudou o processo contra o Lula. Perfeito, todo mundo sabe disso. Então, se o processo foi fraudado, o Lula é inocente. Ótimo. Então, perfeito, o Lula teria que estar solto, já deveria ter sido solto há muito tempo. Se o Lula é inocente, né, o Lula tem que ter os seus direitos políticos devolvidos. Agora, o Lula, com os seus direitos políticos garantidos, teria vencido a eleição presidencial no primeiro turno. Ou seja, não fosse o crime cometido por Dom Dallagnol, etc. e tal, o presidente da República hoje seria Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil seria um país respeitado no mundo. Então, é um roubo, independente de saber se teve gente lá pagando para ser presa, para ser solta, para isso, para aquilo, nessa máfia das delações, como você diz. O grande crime é o roubo de um país. Claro. O Brasil foi roubado, está sendo entregue a um outro país, porque aí tem a questão fundamental, quando você faz a conexão com os Estados Unidos, um país foi roubado através de setores aí do Poder Judiciário e do ataque da extorsão a outros setores. Bom, o país foi roubado e foi entregue a outra nação. Como é que se recupera um país nessa condição? Então, é uma situação delicadíssima, né? O Brasil hoje é um país escravo. Como é que se sai da escravidão? Exatamente. Não, você toca nesse ponto que é muito importante. Eu quis, Léo, chamar a atenção para a questão do bandido, entendeu? Para que as pessoas não caiam nessa de separar Sérgio Moro da Lava Jato. A Lava Jato é só quadrilha, né? Entendeu? Isso teve a ver com, por exemplo, a minha raiva contra Haddad, Ciro e todos na esquerda que, de algum modo, passam pano em cima da Lava Jato. Não é isso? Mas você toca na questão principal, porque é muito mais importante do que esses roubos, tem a ver com o processo de aprendizado democrático, Léo, né? Que são crenças compartilhadas, que leva muito tempo, né? E que teve a ver também, Léo, com o ataque à soberania popular, não é isso? E a criminalização da soberania popular pela criminalização de Lula e do PT, que fez nascer Bolsonaro. Isso é que é importante que a gente saiba, né? Foi essa mentira, contada várias vezes, né? Que fez com que se criasse também nas classes populares uma má vontade com relação à política, percebe? Pelas piores razões, por um crime que foi montado, não é isso? E, obviamente, isso tem a ver com a entrega aos Estados Unidos, né? Por que isso? Porque essa nossa elite da rapina, ela é meramente uma elite subordinada. Como ela não tem projeto para o país, né? Ela quer o quê? Ela quer roubar um pouco, isso vai estar em paraísos fiscais, né? A gente sabe que o roubo hoje em dia é assim, não é isso, Léo? Léo, para que vender a Embraer, que tinha uma carta de fornecedores, né? Muito mais importante do que a Boeing, né? Que agora estava sob ameaça de falência, etc. Não é isso? Entende, Léo? Por que você vender a Boeing a preço de banana? Né? Entende? 1% do preço que ela vale. Se você não está recebendo dinheiro em paraíso fiscal. Entendeu? Basta a gente ver o resultado. Não é isso? Né? Já sei um pouco do que você fala. Deixa eu só agradecer aqui ao Apolinário e fazer uma questão que veio do canal Resistentes, que é muito interessante. Já que você falou que você ficava indignada quando via figuras pretensamente de esquerda passando pano para essa operação, talvez por conveniências eleitorais. Sempre fiquei, hein, Léo? Não foi só agora, não. Depois do eu fiz isso. Sempre fiquei. Aí o canal pergunta assim, a esquerda brasileira é moralista, estúpida por opção ou por ignorância? É uma opção, um cálculo político ou é ignorância mesmo? Eu acho que ela mistura as duas coisas, Léo. Eu acho que eu sempre procurei, por conta disso, Léo,
eu procurei começar a minha crítica sempre com os grandes intelectuais, entendeu? Porque as pessoas imaginam, Léo, que as obras dos grandes intelectuais vão ficar nas estantes. E ela vai influenciar só o pessoal que lê livro. Não é verdade, Léo. Essas ideias, depois, vão para todas as universidades, entende, Léo? Vão para todas as universidades de direito, por exemplo, entende? Formar essa turma de canalhas, percebe? Vai estar em todas as escolas, de todos os brasileiros, né? Entendeu? Então, o pessoal que nasce, quer dizer, também na esquerda, vai estar influenciado por essas ideias. Isso significa o quê, Léo? Que o raciocínio dessas pessoas vai ser limitado. E o comportamento dessas pessoas também vai ser limitado pela ação dessas ideias. Por conta disso, é que eu quis fazer o quê? Sempre, né? Denunciar os nossos grandes intelectuais, de Sérgio Buarque a Fernando Henrique Cardoso, né? Que é a mesma coisa, no fundo, não é isso? Né? E a influência que eles têm na vida política prática, percebe? Porque tudo que a imprensa diz é o que esse pessoal diz, Léo. Ninguém inventa essas ideias, entendeu? Então, isso tem a ver com a gente ter esse caldo ainda cultural, político, montado nesse moralismo postiço, Léo. Né? Eu estou cansado das pessoas ainda aceitarem esse negócio dessa moralidade absurda, restrita só à corrupção seletiva da esquerda quando ela está no Estado. Entendeu, Léo? Né? Moralidade é muito, muito mais do que isso, Léo. Moralidade é você ter solidariedade social e compaixão pelos outros, como é na Alemanha, por exemplo, como é na França, como é na Escandinávia, Léo. Entendeu? Moralidade é isso, antes de tudo. Né? Entre nós, esse lado da moralidade foi esquecido e foi tocado só nessa... E a esquerda entra nesse jogo. Exatamente. Assim, a esquerda não denuncia isso. Assim como o Moro tem que ser julgado pelo seu legado, que é a destruição da economia e dos empregos brasileiros, o Lula tem que ser julgado pelo seu legado, que é a inclusão social, a promoção de milhões de empregos e a inclusão dos negros, dos pobres nas universidades. Então, cada um tem que... Esse é o crime dele. Esse é o crime real. Essa tem que ser a base do julgamento moral. Esse é o crime real. Por isso, Moro e a sua quadrilha inventou crimes contra ele. Não é isso? Como FHC ajudou os bancos a assaltarem o povo, os crimes dele foram escondidos. Essa é a lógica de Moro e da Lava Jato. Simples assim, Léo. Muito bom. Tá claro para qualquer um, meu querido. Muito bom, Gessé. O Edson está dizendo aqui, ó, a distância entre estupidez e ignorância é zero. Muito bom falar com você. Né? Gessé é ótimo, diz aqui a Vera. Eugênio está dizendo, não vejam TV nem ouçam rádio. Né? Muita gente falando da Globo, né, do papel da Globo nessa destruição. A Jussara dizendo, ó, Gessé hoje está afiadíssimo. Laércio dizendo, bom dia, Gessé, Lula livre. Luciana Zero. Léo, tem um parêntese nesse bate-papo genial. Toma 40 gotas de própolis de manhã em jejum, que em 3 ou 4 dias você melhora. Porque eu estou sempre gripado, porque eu fico aqui. É que a gente fala, dorme pouco, trabalha muito, né? Está com muita coisa acontecendo no país. Mas, Gessé, para a gente caminhar para o nosso encerramento, que a gente já está perto de 1 hora aqui, eu ia te perguntar o seguinte. Você está fora do Brasil, e evidentemente fora do Brasil, numa condição acadêmica com muita liberdade de análise, de exposição dos seus pensamentos. Né? Olhando a sociedade brasileira de longe, você acha que ela vai ser capaz de superar e de vencer essa batalha que é existencial, né? Porque no fundo o que está em jogo é se vai existir Brasil ou não. Porque se a milícia vencer, é um território ocupado e entregue a um outro país. Exatamente. Superar a milícia, o Brasil pode eventualmente almejar ser uma nação independente em algum lugar do tempo. E isso no meio de um jogo imperialista muito pesado, enfim. Obrigado aqui a Cimarrone que mandou um superchat. Você tem esperanças aí no futuro, até na própria existência de um país chamado Brasil? Léo, eu tenho. Eu sou um otimista incurável, porque eu sempre acho que o caldo da moralidade, que a gente nunca vê, né, Léo? Quer dizer, moralidade não é moralismo, né? Entende? Né? Quer dizer, por exemplo, essas crenças que mantêm a democracia, né? Entende? Que teve uma luta, a nossa geração nasceu nessa luta, vários dos jovens nasceram a partir dessa luta democrática. Eu não acredito que isso seja destruído pela estupidez e pusilanimidade do Ministério Público, do Supremo Tribunal, dos militares,
e dessa elite canalha nossa, né? Eu acho que isso é mais forte do que esse pessoal todo. Eu acho que isso vai vencer, Léo, né? E, obviamente, é muito, muito importante hoje em dia o jornalismo, porque o jornalismo no Brasil é uma atividade perigosa hoje em dia, né? O Glenn que o diga, né? Entende? Quer dizer, mostra como é importante, como é fundamental. Léo, não existe democracia sem imprensa. A imprensa é a primeira grande instituição de toda a democracia, exatamente pela argumentação livre, né? Pela liberdade da palavra no debate, o embate de opiniões contraditórias é que faz as pessoas e as sociedades aprenderem. Não é isso? Então, eu acho que com o Glenn montando aí, porque ele foi muito inteligente, Deus. Ele não pôs essa coisa toda de uma semana, porque é claro que esse pessoal iria reagir, entendeu? Né? Mas vendo agora o que pode acontecer nas semanas seguintes, é extremamente importante que o Reinaldo Azevedo e outras pessoas, Léo, que contribuíram, né, antes para o ataque à democracia, tenham posto a mão na cabeça, porque isso é inteligência, Léo, né? Entende? Olha, isso aqui vai acabar com a imprensa, entende isso? Né? Exatamente. O fascismo não tem imprensa, Léo. A existência da imprensa está ameaçada no Brasil. O Rogério... Está ameaçada. E essas pessoas perceberam isso, a gente precisa dela. Então, eu acho que pode ter, eu acho que tem ao mesmo tempo o quê? Uma coalizão de pessoas que tem ainda 2 neurônios funcionando, né? Que pode ajudar com que esse processo seja revertido. Entende? Agora, o primeiro passo para isso é, obviamente, a liberdade de um presidente, né? Que está preso porque fez políticas em favor de negros e pobres. Muito bom, Jacé. O Rogério Anita Bilan está dizendo: tenho insistido, eles não resistem a 1 minuto de debate, fomentam a confusão para restringir o debate a uma pretensa moral. Muito obrigado a Vera, que se tornou assinante, a Ieda Soto Miranda, também assinante, Eduardo César dizendo que é sempre muito bom ouvir Jacé, e a Suzy Cidreira dizendo que um dado importante é o orgulho da classe média, que não vai querer dar o braço a torcer, né? Jacé, você coloca sobre essa questão da esperança, a gente está vivendo uma encruzilhada histórica de fato no Brasil, né? É um momento decisivo. Se o Brasil decisivo, Léo, se afirma como um restinho de democracia ou se ele mergulha de vez na ditadura miliciana. Saberemos nos próximos dias. A gente tem sinais muito preocupantes, que é o acovardamento do Supremo Tribunal Federal e as manobras da Carmen Lúcia, né? Também ameaças aos jornalistas. Tem uma reportagem hoje da Isto É dizendo que a Polícia Federal pode atacar o Glenn Greenwald, do Intercept. Agora, houve uma decisão muito inteligente de se fazer a divulgação desse processo todo por um jornalista americano, né? Uma prisão de um jornalista dos Estados Unidos no Brasil seria um escândalo de proporções... Claro. Não, prender o Glenn iria ser confissão de culpa, claro. Né? Exatamente, é confissão de culpa, exatamente. Prender o Glenn é o passo para a ditadura. Exatamente. Óbvio. E o José Moura pergunta aqui, para a gente fechar: Jessé, você acha que apesar de todo o mal, temos agora uma oportunidade do Brasil fazer uma reflexão e encarar a sua realidade? E olha que interessante, né? Porque o teu canal se chama O Brasil no Espelho, é isso? Ou seja, o Brasil no Espelho, ele enxerga a sua feiura, né? A sua grande monstruosidade representada pela figura Jair Bolsonaro. A elite brasileira, a elite do atraso, ela sempre quis se travestir de príncipe da sociologia, de Fernando Henrique Cardoso, para fazer o mesmo trabalho com punhos de renda, né? Perfeito. Agora, ela não está conseguindo fazer com essas figuras. E ela tem que fazer com uma figura monstruosa, né? Claro, perfeito. Assim, essa pergunta dele eu acho que é muito interessante, porque eu acho que tem muito a ver com a elite do atraso, com o seu canal. O fato do Brasil descobrir o seu caráter monstruoso permite, eventualmente, sair desse buraco? Questão brilhante, Léo. Obrigado. É exatamente isso, Léo. Né? Porque, veja bem, eu morei muito tempo na Alemanha, Léo. Não é por acaso que o nazismo aconteceu aqui. A Alemanha era um país circundado por grandes potências que teve que se desenvolver como uma sociedade militarizada, né? Militarizada desde a Prússia, né? A sociedade inteira militar baseada na obediência e na disciplina. Claro que isso terminou em coisas como o nazismo, não é isso? Agora, foi uma sociedade que reconheceu, Léo, não tem nenhuma vergonha,
em a gente reconhecer o erro, né? Então, eu acho importante, Léo, também, a gente dizer, e os nossos companheiros que estão nos ouvindo, dizerem aos seus amigos da classe média e os outros que apoiaram isso, que não existe vergonha em se arrepender. Não é isso? É um processo de aprendizado isso, né? É extremamente importante. Eu acho que havendo uma reversão desse processo, o Brasil se cura democraticamente. Isso pode ser utilizado como um processo, né, de que esse tipo de moralismo não possa ser usado nunca mais, Léo. Né? Então, porque é a ideia de que, né, você tenha sempre o quê? O cara que vai limpar tudo, então é Moro. O cara que vai limpar tudo, então é Bolsonaro. Quer dizer, vai ficando cada vez pior. Né? Então tem que ter uma parada nisso. Né? Para a própria elite não interessa isso, Léo. Né? Entendeu? Porque não interessa um povo empobrecido. Né? Então, esse pessoal todo, a elite, a classe média, está numa ocasião de pôr a mão na cabeça, como Reinaldo Azevedo pôs. Entende? Né? Então, é muito importante agora, né, ter uma correlação de forças aí. Né? Uma chance foi perdida ontem no Senado, né? Entende? Com essa classe política, né, medíocre, não é isso? Que não agiu de acordo com o momento histórico. Eu acho que se estivesse na Câmara, teria sido melhor. Entende? A saudade de um Jean Willis, de uma Jandira, um povo corajoso, entende? Foi muito grande. Né? Mas eu acho que a gente tem aí uma chance de ouro também ao mesmo tempo. Exatamente. A Antônia está dizendo, Gessé, você é luz. E o Matheus dizendo, Gessé tem que voltar mais por aqui. Vamos assumir o compromisso, Gessé, da gente falar com mais frequência? Vamos, né? Sim, Léo. Principalmente uma vez ao mês a gente faz um bate-papo desse com os nossos amigos. Muito bom. Queria agradecer muito a você, a todo mundo que nos acompanhou, pedir as inscrições no canal, tanto na TV 247 quanto no canal do Gessé Souza, que é muito bom. E, evidentemente, quem puder ser assinante, Brasil247.com/apoio e apoiar os jornalistas pela democracia em Brasil247.com/democracia. Chegou aqui, só para a gente fechar, Gessé, alguns comentários sobre a tal da Marcha para Jesus, que o Bolsonaro foi ontem. Eu não sei se você viu ele fazendo gestos de fuzil na Marcha para Jesus. Eu vi a foto, incrível, né? Você acha que o Bolsonaro fuzilaria Jesus Cristo, se pudesse? Eu acho que sim, sem dúvida. Agora, o fato Léo, é até uma pessoa interessante para você chamar aqui, para você entrevistar um dia, a professora Jaqueline Muniz, do Rio de Janeiro. Ela fez uma fala muito interessante sobre algumas igrejas, e aí eu acho que sempre bom a gente não generalizar, não é isso? Porque tem gente nas igrejas evangélicas que fazem um trabalho decente, eu sei porque eu trabalhei com esse pessoal, né? Mas esse pessoal está sendo muito utilizado, né, junto com o crime, né? Ou seja, as igrejas evangélicas lavam o dinheiro da milícia no Rio de Janeiro em parte, não é isso? Isso tem a ver com esquemas de poder, não é? Então, milícia, a banda podre da igreja evangélica, novamente, não estou acusando genericamente ninguém, sei que tem muita gente boa, tá? Entendeu? E Bolsonaro, né? E a família dele, etc., e o Witzel, né? Cujo projeto, Léo, que a gente pode perceber pelo resultado, não é isso? Não pelo que eles dizem, porque eles não dizem nada, não tem projeto nenhum, não é isso? O projeto é o resultado do que eles fazem. E qual é o resultado deles, Léo? Matar negro e pobre, não é isso? Para quem é que gosta de que negros e pobres sejam mortos? Né? Essa é a questão, Léo. Né? O racismo no Brasil, né, e a ascensão de negros e pobres durante o Lula incomodou muita gente, muito especialmente esse pessoal branco, italiano, português e tal, que não ascendeu, como a família de Bolsonaro, né? Entende, Léo? Que vai para a polícia, vai para o exército, etc., entende isso? Né? E que forma uma espécie de lixo branco entre nós, que só tem a cor da pele, né? Às vezes são negros, Léo, né? Porque entre nós, o negro fazia o trabalho do capitão do mato, matando o negro.
um outro negro matando o negro. Então, o lixo branco pode ser negro também, Léo. Do Claro. cara que se identifica com o opressor, entendeu? Mas, no fundo, o que a gente tem que compreender, Léo, todas essas coisas moralistas são só capa, meu querido, são só fachada. Né? O que está por trás é o resultado, entende? Então, o que Witzel e Bolsonaro e a milícia faz o que é? Eles querem o quê? Eles querem, já conseguiram, e Moro acabou, esse decreto do Moro é isso, né? Querem o quê? Querem o 007, carta branca para matar. Muito importante isso que você colocou. Vai ser não só negro e branco, mas aí vai ser agora o quê? Esquerda também, como foi Marielle Franco. É o projeto do nazismo, entendeu? Vamos assassinar pobres, que aí é o ponto brasileiro, né? A esquerda e todo mundo que for contra o nosso esquema de dominação. O Brasil está sendo ameaçado pela máfia federal, né? E estadual, Léo. É um instante muito perigoso, né? A gente precisa pôr essas coisas. Eu acho até, Léo, que você poderia cortar alguma dessas partes dessa nossa conversa, pôr em coisa de 1 ou 2 minutos, Léo, né? E que a gente possa ter isso disseminado, entende? Porque as pessoas ouvem mais essas coisas mais curtas. Pouca gente tem paciência de ouvir uma hora inteira de papo, entende? E a gente está fazendo uma coisa muito interessante aqui. Era legal se você pudesse editar isso, né? Muito bom e muito importante você falar desse papel das igrejas como lavadoras de dinheiro das milícias, né? Isso foi a Jaqueline Muniz. Isso. Cimarone dizendo, Gessé rasgando seda para os militares? Não, Gessé só lembrou que ele é filho de militar e de um tempo em que os militares defendiam o interesse nacional. O Ricardo dizendo, Léo, essa é a grande pergunta, como é que a gente resgata esse país que foi entregue? Como conseguiremos desfazer esse desmonte? Realmente é uma situação muito difícil. Patrícia Dutra está dizendo, Gessé é sensacional, Brasil 247 é essencial, grata por existirem, vocês são a voz da resistência e da democracia. Gessé, queria te agradecer muito, dizer que a gente vai estar aqui outras vezes e, enfim, muito bom te ouvir, realmente foi espetacular esse papo de hoje. Obrigado, Léo. Um grande abraço a você, parabéns pelo trabalho incansável de vocês aí e um grande abraço para o nosso público também. E dizer para eles que estamos nós todos aqui nessa luta, cada um tem uma luta e cada um é extremamente importante e fundamental nisso, né? Eu acho agora que é importante a gente reconhecer o perigo. O perigo é a máfia e a milícia, né? Moro é um dos comandantes, um dos comandantes dessa máfia. Moro é mafioso, é comandante de uma organização criminosa. Isso tem que estar exposto para todos os brasileiros, para cada um escolher o seu lado efetivo, sabendo o que está fazendo. Grande abraço, meu querido. Obrigado, Gessé. Grande abraço para você e mais uma vez, obrigado.